Senhor, meu Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante da tua presença, para te pedir perdão, Senhor, pelos nossos atos, atitudes, palavras, ações, pensamentos, sentimentos, emoções. Senhor, pela nossa desobediência, pela nossa, muitas das vezes, falta de confiança. Pai, pelo nosso temor, nosso medo, nossa angústia, nossa ansiedade, nossa preocupação. Perdoa-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Esteja conosco, Pai. Nos dá força, Senhor, para que nós possamos seguir, Senhor. Nos dá, Senhor, ânimo para que a gente possa continuar nos esforçando diante da tua presença. Pai, eis aqui, Senhor, os teus filhos e tuas filhas, teus servos e tuas servas, Senhor, em oração, em comunhão, em união, ligando sua palavra, o seu nome, o seu sangue, Senhor, sobre as nossas causas, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Senhor, sobre os nossos projetos. Pai, eu estou aqui diante da tua presença, junto com eles, Pai, orando, intercedendo por todos aqueles, ó Pai, que estão ouvindo essa oração, estão com seus corações, Senhor, quebrantados, Pai, estão com seus corações, ó Deus, esperançosos, Pai, contritos, muitos angustiados, muitos, Senhor, temerosos, mas nós estamos aqui na confiança, nós estamos aqui pela fé, Pai, pela fé. Por mais que a nossa fé seja pequena, nós estamos aqui diante do Senhor pela nossa fé. E nós estamos aqui, Senhor, juntos, em oração, em clamor, em súplica e intercessão. Te pedindo a Deus, esteja conosco, inclina os seus ouvidos ao nosso favor, ouve, meu Pai, esta oração. Ouve, meu Pai, esta oração, porque nós estamos com confiança diante do teu trono. Nós estamos aqui, Senhor, na perseverança de sabermos que todo o cenário que temos vivido vai passar, vai mudar, será transformado. Que tudo aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais não é a verdade, Senhor, mas nós estamos buscando, Senhor, na fé, na oração, na busca, na renúncia, no perdão, os nossos olhos espirituais, Pai. Nós não sabemos o tempo, nós não sabemos como o Senhor fará, mas nós confiamos que o Senhor fez, faz e fará. Nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será sempre conosco, Pai. Nós continuamos diante da Tua presença, louvando, engrandecendo, clamando, glorificando, porque há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue, Pai. Por isso clamamos, Jesus, clamamos o Teu santo nome neste momento. Clamamos o Teu santo nome sobre a nossa vida. Clamamos o Teu santo nome sobre a nossa família, sobre a nossa parentela de perto e de longe, sobre os nossos projetos, sobre todas as áreas das nossas vidas, Pai. Clamamos o Teu nome, Pai. Esteja conosco, ouça, Senhor, a nossa voz, ouça, Senhor, o nosso coração. Senhor, blinda a nossa mente, derrama do Teu sangue, do alto da nossa cabeça, planta dos nossos pés, nos reveste, Senhor, com a Tua armadura, meu Pai. Senhor, firma os nossos pés na Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. Nós temos o Senhor Jesus como nossa rocha, como nosso intermediador, como nosso salvador, o nosso libertador, o nosso transformador de vidas, porque nós somos transformados quando acessamos a presença de Jesus e entregamos a nossa vida nas mãos dele, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. Pai, nós estamos aqui te apresentando, meu Pai, essas pessoas que estão conosco em oração, te entregando cada uma das suas causas, das suas petições, das suas súplicas, meu Pai. Te entregando este caderno de oração, te entregando, meu Deus, esses nomes aqui representados, Senhor. Pessoas, Pai, famílias, Senhor. Pessoas que nem conheço, mas que o Senhor conhece. Pessoas que eu não sei o que elas estão passando, mas o Senhor sabe o que elas estão passando. Pessoas que eu não sei o que elas estão pedindo, mas o Senhor sabe o que elas estão pedindo. E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, com minhas mãos levantadas com este caderno de oração aos céus, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, visita cada uma dessas pessoas aqui, Pai. Visita, meu Pai, suas causas.
e age com o teu poder, com a tua autoridade, com o teu controle, com a tua resposta, com o teu milagre, meu Deus. Porque o Senhor continua sendo o mesmo, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que acalma a tempestade. O Senhor continua fazendo milagres, o Senhor continua dando visão aos cegos, o Senhor continua levantando paralíticos, o Senhor continua, Senhor, estancando o fluxo de sangue, o Senhor continua abrindo as madres, o Senhor continua à frente das batalhas e vencendo todas as batalhas, guerras que nós temos, Senhor, a cada dia sobre a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor continua vencendo o mal, vencendo o inimigo, porque aonde o Senhor chega, Jesus, as trevas se dissipam, Pai, porque o Senhor é a luz e nós também somos a luz através do Senhor, Pai. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, todas essas causas que essas pessoas estão aqui com esses nomes no caderno de oração, pessoas que nos acompanham, Senhor, pelas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja nos canais, Pai, do YouTube, que o Senhor possa, Pai, ser luz na vida dessas pessoas, que a luz do Senhor Jesus entre nessas vidas, entre nessas causas, entre nesses lares, entre nessas famílias, entre nesses projetos, Pai, e que a tua luz venha resplandecer, Senhor, porque se os nossos olhos físicos estão enxergando trevas, deserto, agonia, estão enxergando o impossível, os nossos olhos espirituais, Senhor, através da tua luz, enxergará o milagre, a vitória, a resposta, o cumprimento da tua promessa, da tua palavra sobre as nossas vidas, Pai. E eu declaro neste dia, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27, que diz: Jesus apazigua a tempestade. Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27. E diz a palavra do Senhor: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que pereceremos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ah, Senhor, gloriosa é a tua palavra. Que homem é esse? Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? É o Senhor Jesus. E eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, que é difícil quando estamos passando por tempestade. Igual aqueles discípulos, eles tiveram medo de perecer. E nós também temos medo de perecer. Mas nós temos que compreender quem está no nosso barco. Nós não podemos tirar Jesus que está no barco conosco. Então, se você não tem ainda chamado Jesus para estar no barco, coloque Jesus no teu barco. Ah, Senhor, nos ensina a colocar o Senhor no nosso barco e não permitir, Pai, que a gente mesmo, com o nosso medo, com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação, venha tirar o Senhor do barco. Nós estamos passando por tempestades, sim, Senhor. Nós estamos passando por lutas, Senhor, que parece que vamos perecer. Nós temos enfrentado desertos, situações que não compreendemos. Eu sei que algumas são provações e outras são por causa do nosso mau plantio, das nossas má atitudes, das nossas má escolhas, porque nós não consultamos o Senhor antes de tomá-las. Mas eu sei que o Senhor está no nosso barco. E eu sei, Pai, que no tempo o Senhor vai despertar e vai acalmar, assim como o Senhor estava dormindo naquele barco. E o Senhor perguntou aos discípulos que fé era aqueles que eles estavam. O Senhor disse: Por que temeis, homens de pouca fé? E nós, às vezes, Senhor, estamos assim diante da Tua presença, com pouca fé, esgotados espiritualmente de lutas que ainda nem vencemos, porque às vezes estamos entrando numa luta e pensando que estamos saindo dela e vêm as duas lutas. É como se estivéssemos no mar, velejando, indo no nosso caminho, e de repente uma tempestade chega, e quando ainda nem acabou essa tempestade, vem outra, e as ondas vêm querendo nos submergir, mas nós temos que continuar perseverando, chamando o Senhor para o nosso barco e confiando que o Senhor está no barco. Pai, eu sei que o Senhor continua acalmando a tempestade,
Eu sei, Pai, que o mar tem te obedecido. Pai, tudo, o mar, o vento, tudo te obedece, menos nós. Mas nós estamos aqui, Pai, junto com os meus irmãos e minhas irmãs, te pedindo, meu Pai, acalma a nossa tempestade, Senhor. Acalma a nossa tempestade, Senhor. Faz esses ventos, Pai, contrários, Senhor, te obedecerem e saírem da nossa vida. Senhor, que haja resposta, Pai, sobre as nossas causas, sobre aquilo que temos apresentado ao Senhor, pelo barco que temos colocado o Senhor na nossa vida, Pai. Responde, meu Pai, em nome de Jesus, acalma essa tempestade, que os ventos venham te obedecer, Pai. Ventos que têm, Senhor, trazido desconforto, tristeza, medo, agonia, medo. Ventos, Pai, que têm nos feito perecer. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Afasta esses ventos na nossa vida espiritual, na nossa caminhada pela salvação. Ventos que estão dando, Senhor, medo para as pessoas que vão se batizar ainda. Ventos, Senhor, que trazem a inconstância, o medo, a dúvida. Afasta, Senhor. Afasta essas tempestades na nossa família. Afasta essas tempestades na nossa vida financeira. Esses ventos contrários, Senhor, que nos entristecem. Ventos, Senhor, que nos fazem, Senhor, muitas das vezes paralisar em meio ao medo, Pai. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus. Senhor, acalma essas tempestades, faz os ventos saírem, Senhor, de perto de nós, na nossa vida, na nossa saúde. Senhor, cura as nossas enfermidades físicas e espirituais. Senhor, toma os meus irmãos em Cristo, de qualquer denominação, independente da placa da igreja, porque nós somos uma igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo, Pai. Então eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, ajuda os meus irmãos em Cristo, ajuda aqueles que não te conhecem, Pai, que o Senhor possa dar força, Senhor, mudança de atitude, mudança de pensamento. Abram as portas que se encontram fechadas, Senhor. Senhor, visita a nossa vida sentimental, meu Pai, daqueles que são casados, dos solteiros, Senhor. Visita também, Senhor, e consola as viúvas e os viúvos, Pai. Senhor, nos dá livramentos, Senhor, nos dá força, a sabedoria dos altos céus para que nós possamos conduzir a nossa semeadura, que nós possamos ter, Senhor, os frutos da justiça sobre as nossas causas, Senhor. Senhor, as pessoas que se encontram com causas na justiça que sejam respondidas. Pai, todas as guerras e batalhas que nós possamos compreender que o Senhor está à frente, Senhor. Que nós não venhamos tirar o Senhor do barco, que nós não venhamos tirar o Senhor à frente das nossas guerras, das nossas batalhas físicas e espirituais. Nos fortalece, Senhor. Abre portas de emprego para aqueles que precisam trabalhar para levar o pão de cada dia para as suas mesas. E obrigada, meu Pai, porque nós consagramos o pão que temos recebido sobre as nossas mesas, Pai. Graças te damos pelo alimento, pelo sustento, pelo teto sobre a nossa cabeça. Senhor, graças te damos por tudo aquilo que o Senhor tem nos suprido, nos sustentado. Senhor, eu te entrego tudo, confiando no Senhor e sabendo que o Senhor continua no controle. Levanta intercessores por vidas que precisam ser curadas, libertas e transformadas. Que através de nós que estamos em oração, em união, em intercessão, unidos, Senhor, vidas sejam curadas, Senhor. Visita essas pessoas que estão perdidas pelas ruas, pessoas, ó Pai, que precisam de uma libertação, Senhor. Tira toda a imoralidade sexual, Senhor, toda a perversão, meu Pai. Vai trabalhando nesses corações. Tira, Senhor, todo espírito de obsessão, de perseguição, de maldição hereditária, de oração contrária. Visita gerações, Senhor, passadas. Se há algum legado de derramamento de sangue, Senhor, se há algum legado de feitiçaria ou de imoralidade, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, eu te entrego também as pessoas que estão recém-convertidas, as pessoas que se batizaram, Senhor. Eu te entrego essas pessoas que estão conosco, Senhor, orando, levantando suas mãos, apresentando suas causas, seus nomes, os cadernos de orações, os quadros de orações, os cadernos de oração que se encontram nas portas das igrejas, os quadros de oração, Senhor, que se encontram, Pai, dentro das igrejas, os relógios de oração, Senhor, os grupos de oração, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus por essas vidas, por esses clamores, por essas súplicas, pelos ofertantes, pelos dizimistas, pelos ministérios que se levantam, Senhor, pelos intercessores que estão sendo levantados para orar, Senhor, por pessoas que não têm ninguém para orar por elas. Toma os órfãos, as viúvas, hospitais, as UPAs, clínicas, Senhor, toma os asilos, Pai, os presídios, Senhor, e vai fazendo a tua obra, vai convertendo, Pai.
Vai fazendo a tua vontade, vai libertando, Pai. Vai fazendo, Senhor, a capacitação dos teus filhos e das tuas filhas. Dá o discernimento espiritual, dá o crescimento espiritual, dá o avivamento que nós sabemos que virá pelo arrependimento, Senhor. Dá o arrependimento, a confissão dos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor. Tem misericórdia. Restaura, Senhor. Liberta, cura, direciona. Opera em nós, Senhor, o teu Espírito. Nos dá autoridade, Senhor, do teu sangue. Senhor, unge os umbrais das nossas portas, das nossas janelas, Senhor, nos protege de toda palavra lançada contrária contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos projetos. Caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Senhor, e continua conosco, nos dando, Senhor, força. Continua, Senhor, aumentando a nossa fé, que nós possamos continuar prosseguindo conhecer o Senhor. E assim como o Senhor mostrou o teu poder e a tua autoridade, Senhor, naquele barco, no meio da tempestade, que o Senhor Jesus apaziguou, eu também creio que basta uma palavra sua, Senhor, para que a nossa tempestade também acabe. E aí o Senhor também tem nos perguntado, por que nós temos temido? Nós temos pouca fé? Senhor, então muda a nossa fé, aumenta a nossa fé, restaura a nossa fé, restitui, Senhor, tudo aquilo que foi perdido, inclusive a nossa fé. Senhor, nos fortalece para que nós não venhamos, Senhor, a tropeçar nem desistir no caminho. Nos livra, Senhor, de todo mal, de toda tentação, de todo sugestionamento do inferno, que caia por terra, meu Deus, toda palavra do inimigo lançada sobre a nossa vida, sobre os nossos ouvidos, sobre a nossa mente. Ah, Senhor, nos dá a paz que excede todo entendimento, porque nós sabemos que nós encontramos a paz no Senhor. E o Senhor é o mesmo Senhor que apaziguou a tempestade. O Senhor é o mesmo, Pai, que repreendeu os ventos e o mar. O Senhor é o mesmo que o vento e o mar obedecem. Então que o Senhor, Pai, esteja conosco e nós entendamos que o Senhor está sempre conosco e que nós não venhamos a tirar o Senhor do barco. Essa oração que eu te entrego, Senhor, com humildade no coração e te pedindo que a tua resposta chegue, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da autoridade do Senhor sobre esses ventos, sobre essa tempestade que temos enfrentado. Essas ondas, Senhor, que têm avançado sobre o nosso barco. Mas o Senhor está no nosso barco e nós sabemos que essa tempestade vai se dissipar. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Amém e graças a Deus.